amantíssimo Deus poderoso, neste momento, ó Pai, mediante o teu poder, a tua grandeza, e o poder, Senhor, de repreender, Senhor Jesus, o devorador, Senhor Jesus, o destruidor, todos os gafanhotos que intentam contra a nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida sentimental, em todas as áreas, ó Deus. Nós sabemos que o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Mas o Senhor que veio para a vida e vida com abundância. Senhor, prospera a tua igreja. Multiplica, Senhor Jesus Cristo, que do suor do trabalho cada um tem recebido e contribuído para essa obra, Pai. Eu te apresento de todo o meu coração, Senhor, a cada alma, Senhor Jesus Cristo, que tem aberto o seu coração e não tem, Senhor Jesus, encolhido a sua mão para abençoar esta obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa também, Senhor, mais uma palavra que vai ser ministrada. Eu nada poderei falar se o Senhor não falar por mim. Eu nada poderei, Senhor, fazer, Senhor Jesus, se o Senhor não fizer por nós. Então, verdadeiramente, Senhor Jesus, nós somos completamente dependentes do Senhor. Atrai os corações aqui nesta noite, Pai, com a tua santa palavra. Atrai, Senhor, a atenção do teu povo, Espírito Santo, para serem renovados, serem batizados do Espírito Santo, serem cheios da tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a tua voz e passar para a tua igreja. Eu quero receber da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diga para o irmão do seu lado: preste atenção e ouve a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmão. Pode se sentar, fica à vontade. E diz assim a palavra, uma palavra conhecida de todos. Mas só, irmãos, que a gente tem que estar sempre pregando para entrar na nossa mente, né? O nosso coração, qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós venhamos atender o chamado. Então, aqui vai ser Ezequiel, né? O profeta vai ser comissionado, chamado por uma tarefa, uma missão muito difícil. Difícil por quê? Porque nem todos têm a coragem, né? Para falar às pessoas rebeldes, para falar a uma nação que não quer ouvir a voz de Deus. E nós, na última mensagem, né? Que a gente falou sobre Naamã, eu tenho certeza, né? Que foi bem esclarecido acerca do orgulho, da arrogância, da vaidade. Foi bem esclarecido que para fazer a missão, a obra, não precisa de uma idade avançada ser abrido, porque foi uma jovenzinha que iniciou. Então, a palavra de Deus nos atrai porque ela é uma palavra que é chegada aos ouvidos de crianças, de adultos, né? E chegada a todas as nações. Então, por isso existe a Bíblia, né? A Bíblia não é exclusividade minha, não é exclusividade sua, não é exclusividade da comunidade São Sebastião da Vitória, mas ela é para todo o universo, né? Para todos aqueles que vivem nesta terra. E fala aqui a comissão de Ezequiel. E a Bíblia vai dizer assim: disse-me. Quem disse? Quem você acha que estava dizendo aqui? Disse-me Deus. Ele que estava falando aqui. E ele estava falando com quem? Com o filho do homem. Eu já falei que quando ele fala do filho do homem, é os filhos de Adão. Então, o filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eita glória, né? Que privilégio de Ezequiel. Ezequiel estava totalmente, né? Quando fala põe-te em pé, porque naturalmente, como estava Ezequiel? Assentado, deitado, ele estava prostrado, acomodado, ele não queria, talvez nada com nada, né? No capítulo 2 aqui, ele não entendia ainda que ele tinha sido chamado, comissionado. E ele era preciso que ele iniciasse, né? Ali um diálogo com Deus com ele, porque ele estava ali
vai dizer que ele estava cativo, né? Ele estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Se abrir o céu, teve visão. Então ele estava exilado, ele estava cativo, como diz a palavra de Deus. Mas olha, o céu não deixou de se abrir para ele. Mas por que o céu não deixou de se abrir para Ezequiel? Porque ele estava cativo, mas o cativeiro não mantinha a sua fé cativa. Não mantinha o seu crer em Deus cativa. Então quer dizer que ele estava ligado no trono, mas ele ainda não entendia no capítulo 2 o que ele deveria fazer. Mas ele teve visão da glória de Deus, porque o céu abriu para ele. Então aqui no capítulo 2, ele vai agora ouvir a voz de Deus. Disse-lhe: filho do homem, põe-te em pé. Deus está trazendo uma revelação para a igreja, porque quando nós lemos a palavra, talvez muitas vezes a gente fique esperando uma revelação de um profeta, mas a palavra ela é revelada aqui para Ezequiel, ela é revelada para mim e para você. E qual que é a revelação? Põe-te em pé. É para ficar de pé na presença de Deus. Ele diz: na hora que você ficar de pé, eu vou falar contigo. É um chamado muito importante, irmãos. Porque quando eu fui comissionada também, chamada, eu estava lendo essa palavra. Eu lembro bem no barraquinho de cimento ali, de chão vermelho, né? De chão vermelho, de passar aquela cera vermelha. Eu estava fogando arroz, era noite e eu estava sozinha. Eu estava fazendo uma janta. E eu estava fazendo a janta, mas eu estava com a Bíblia na mão. Que a gente, quando está se convertendo, é aquela alegria, né? É aquela ligação, né? Que a gente quer ficar ligado o tempo todo. E quando eu ouvi esse chamado aqui, eu me coloquei ali de joelhos, não de pé, porque de pé eu já estava. Eu coloquei de joelho. E o Senhor falou comigo: eu colocarei em ti meu espírito. Então eu tomei essa revelação para a minha vida. Essa revelação foi dada para Ezequiel. Aí ele falou: eu vou falar contigo. E sabe o que aconteceu, irmão? Eu fui batizada ali, cheia de línguas estranhas, renovada, fortalecida, como se não bastasse. De madrugada, eu tive um sonho que eu estava em um deserto, cheio de túmulos, e eu estava ali falando em mistério, e túmulos se mexiam. E a visão era de um vale de ossos secos, porque era um deserto cheio de túmulos. Estava todo mundo morto e os túmulos se moviam. Esse é o poder de Deus, é a glória de Deus, é o poder e o mover do Espírito Santo na vida daquele que crê. Meu arroz queimou? Não, porque eu desliguei o fogão e fui dar prioridade para o meu chamado naquele momento. O Espírito Santo me chamou. Então toma essa revelação para a sua vida. Coloca-se de pé na presença de Deus. E o Espírito Santo vai falar com você de uma maneira tremenda, como falou comigo, como fala, e com certeza fala com você, mas vai ser diferente quando nós recebemos a revelação e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordena. Deixe tudo, sabe? Obedece a voz de Deus. E quando ele fica de pé, o Senhor falou com ele: eu vou falar contigo, Ezequiel. E quando, versículo 2, então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Olha, antes dele se levantar, o Espírito de Deus entrou nele. Quando falava com ele, e ele ficou de pé e ficou atento para ouvir aquilo que Deus iria ordenar a ele. Porque Deus não chama ninguém, a não ser para dar ordem. Quando eu chamo, por exemplo, vou chamar Vinícius, Stephanie, eu estou chamando, e sobre a voz do comando do chamado, eles vão atender e vão dizer: o que foi que você quer? E nós vamos ordenar aquilo que nós desejamos deles ou de toda a igreja. Amém? Então a voz de comando aqui era a voz de Deus, e a voz para obedecer era Ezequiel. É ele que tinha que estar ouvindo os recados que Deus daria para ele. Presta atenção, irmão. Quantas vezes Deus já te chamou? Talvez na madrugada para você orar. Quantas vezes Deus já te chamou para ler a Bíblia e você espera só um pouquinho? E quantas ferramentas Deus já te deu e você fala: fica encostadinho, ele fica enferrujando, né? É como um machado, uma foice, qualquer ferramenta que a gente deixa encostada, ela vai enferrujar.
E quando enferrujar, irmãos, ainda assim tem jeito. Porque você pode pegar a ferramenta, você pode ali lavar, ilustrar, dar brilho de novo e recomeçar a usar a ferramenta. Então não sei nesta noite qual é a ferramenta que você está deixando encostada. Talvez você está dando mais prioridade à ferramenta do trabalho natural da terra. Talvez você esteja dando mais prioridade à ferramenta no seu relacionamento, na sua família. Mas sem Deus na família, a família não vai. Sem a ferramenta ser limpa, ela vai continuar enferrujada. E sem, aleluia, o Deus nos dá um emprego, um trabalho para ganhar o nosso salário, o que acontece? Nós não vamos ter emprego. Sim ou não? Nós não vamos ter. Então tudo tem que ter a mão de Deus. E tudo tem que ser sobre o comando da voz de Deus. Nós estamos aqui apenas para encurvar diante dele, ouvir a voz dele. Ele foi meu Senhor, o que o Senhor quer de mim? E ó, vou marchar, ó. Vou obedecer, Senhor, porque eu quero seguir avante. Eu estou indo, prosseguindo na caminhada dela, ouvindo a sua voz, porque eu quero chegar à eternidade. Eu não quero morrer e ficar sepultado. Eu não quero ser lançado no lago de fogo. Eu não quero viver mais dessa forma. Ezequiel, no cativeiro, Deus o chama. E quando Deus chama, ele entra o espírito dele. E a gente precisa ter dúvida, irmão. Quando Deus fala, vou colocar em ti o meu espírito, pode acreditar que vai. É só você dar ouvido ao comando da voz dele. Obediência. Basta isso. Entra, né? E quando entra, imediatamente Ezequiel fica o quê? Cheio do Espírito de Deus. Ele se enche, irmão. Ele se enche. E já não é mais aquele Ezequiel ali prostrado, acomodado. Agora é um profeta cheio do Espírito de Deus. Quem você quer ser? Você quer continuar um homem natural ou quer viver o sobrenatural de Deus? Quem você quer ser? Apenas um mero ser humano para viver nesta terra, fazendo as coisas da carne, as coisas dessa terra? Ou você quer ter a promessa na sua vida da eternidade e fazer para que você esteja na eternidade com Jesus? Mas o que eu tenho que fazer? Não é muita coisa não, irmãos. Romanos 8, 28, eu costumo citar esse versículo, porque é um versículo, irmãos, que diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Deus quer de nós? Apenas que a gente cumpra o mandamento do amor. Amor a Ele, amor ao próximo e a nós mesmos. Se Ele diz que beneficia, coopera conosco, então a cooperação ela vem por aquilo que nós entregamos a Ele. É uma adoração verdadeira? É um amor verdadeiro? Você quer mesmo servir ao Senhor? Então tem que obedecer a voz do comando do Senhor. Não pode continuar assim. Nós não podemos ser religiosos, irmão. Ser religioso, irmão, é quando você é um bandista e está lá todo dia com banda. É quando você é católico e está lá todo dia lá, mas não renuncia o pecado, não deixa o pecado. Vai viver do mesmo jeito, vai ler a Bíblia, mas não vai, é esclarecido, né? Quando as pessoas não leem, ignorante, mas quando lê, elas conhecem. E a Bíblia vai dizer assim, que é melhor não conhecer do que conhecer. Porque aqueles que não conhecem, que nunca ouviram falar da palavra de Deus, eles podem ser salvos. E aqueles que conhecem e não praticam, serão o quê? Deixados para trás. Então nós conhecemos. Então agora é mais duro para mim e para você, né? Nós temos conhecimento. Sim ou não? Ezequiel fica cheio de Espírito. E quando ele fica cheio de Espírito, agora Deus vai falar com ele, vai dar ordem. O que Deus quer de Ezequiel? No versículo de número 3. Olha só. A primeira comissão de Ezequiel. Então aqui, Deus vai falar do caráter do povo. Como estava o povo. E quem precisava, olha Deus misericordioso, irmão. Para que ele ia se preocupar com pessoas sem caráter? Ele precisava se preocupar? Mas ele é Deus. Ele ama o com caráter e o sem caráter. Ele quer que ouve a palavra, porque ele ama também. E ele quer que se converta. Então vai falar acerca do caráter do povo. E diz aqui, disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim.
eles e seus pais prevaricaram contra mim até esse dia. Ele estava falando, Ezequiel, veja bem, tem uma nação que eu escolhi. Tem uma nação que conhece a minha palavra e me conhece. Eu estive com eles e eles comigo. Mas sabe o que está acontecendo? Eles estão agora na prática do pecado. Eles estão se rebelando contra mim. Mas Ezequiel, eu estou te chamando. Estou te chamando. Paulo Sérgio, Gustavo, Cláudio, Rivelino, né? Bernardo, Vinícius, né? E as varoas que aqui estão. Deus está chamando, está comissionando. E talvez, mas eu não consigo, não vou falar com o povo duro. É para isso que nós somos chamados. Não é para passar a mão, não. Massagear ego de ninguém, não. Quem apacenta o rebanho, você vê, se apacenta um rebanho de cavalos, o que você vai colocar? Freio na boca, né? Cabresto, rédeas, né? Se você apacenta as vacas, os bois, o que você vai fazer? Vai colocar nome em cada uma delas, vai dar voz de comando, vai chamar a cada uma delas. E elas têm que obedecer. As tronqueiras são fechadas para que elas não ultrapassem para outro pasto. Então, apacentar é ter comando, é colocar rédeas, é colocar freio. Então tem que colocar bastante freio naqueles, né, que fazem fofoca, que difamam, que caluniam, naqueles que falam palavrão, né? Ó, tem que ter um freio na boca. Para que, ó, quando falar, vou falar, puxa, né? Aí o marido em casa, a mulher, opa, peraí, você tá falando, ó, puxa lá, né? Puxa o freio, não, ó, isso aí não pode. A palavra de Deus diz que não pode, porque é rebeldia. E você sabe o que é o espírito de rebelião? A palavra de Deus diz que Deus abriu o chão. Quando Acã colocou lá a imagem, né? Lá no meio do povo, Deus mandou que abrisse o chão e enterrou famílias. Enterrou famílias. Quando Saul, você vê Samuel, 2 Samuel capítulo 15, quando Saul recebeu uma ordem de Samuel, Samuel disse, ó, tu agora é rei, né? E tu vai, aí Deus manda te falar, que é para você ir lá nos Amalequitas, você vai lá nos Amalequitas, e você mata o rei Agag, já ouviu, né, irmão? Mata o rei Agag, mata criança, mata mulheres, mata gado, mata tudo, mata todos os Amalequitas, e não guarda nenhum tesouro que eles tiverem. Sabe o que Saul fez? Saul matou, obedeceu. Olha, o histórico de Saul poderia ser uma bênção se ele tivesse cumprido a palavra. Sabe o que ele faz? Ele poupa a vida do rei Agag. Ele pega tesouros dos Amalequitas. E quando ele pega os tesouros dos Amalequitas, quando Samuel chega perto de Saul e vai questionar Saul, Saul mente, Saul fala assim, não foi o povo, não fui eu não. Foi o povo, não foi eu não. Ou ele mente, ele desobedece, entrou nele um espírito de rebelião, porque Saul foi um rei que não foi dado pela vontade de Deus. Deus permitiu que ele fosse, mas é porque o povo pediu, né? Então Deus permitiu que ele fosse rei. E o povo estava ali foi quando Saul volta. Quando Saul volta, Deus faz o quê? Rejeita Saul. Não pode ser mais rei, não. Não quer obedecer, né? Não quer obedecer. Mandei, matar é para matar. Se Deus mandar te ordenar, aleluia, algo que você julga duro demais, porque o povo estava contaminando. Irmãos, a obra de Deus é para ser levada com zelo, com cuidado, com obediência. O espírito de rebelião começou onde? Quem sabe? Onde que começou? Pode falar, irmãos, quem sabe? Aonde começou esse espírito de rebelião? Já? No céu. Começou lá. Por isso que Deus olhou e falou assim, opa, peraí, essa serpente aí, né? A antiga serpente, né? Satanás. Essa serpente aí está contaminando o lugar puro, um lugar santo. E o que ele faz? Ele lança para a terra. Ele não deixa lá. Sabe o que isso significa? Não, presta atenção.
o espírito de rebeldia, de rebelião, aquele que não obedece a Deus, ele vai ter a queda e não vai entrar no reino do céu. A gente prega a palavra de Deus, é para entrar dentro de nós, é para nós colocar em prática. Deus dá ordem, é para ser cumprida, não é para ficar da mesma forma. Nós temos, nós somos um rebanho pequenininho, mas nós temos grande possibilidade de entrar no reino do céu, porque nós somos menos, nós temos a oportunidade de ouvir. Imagina uma igreja grande, o pastor vai dar conta do estado da ovelha? Vai dar conta? Não, é Deus, né? Porque o pastor não dá conta da igreja. Vamos supor que tem 100 mil membros, 300, 400. Aqui nós somos poucos, nós já nos preocupamos. Precisamos dar conta. Para dar conta do rebanho, é só ligar no nome de Cristo Jesus. Quando vocês chegarem no culto, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Chegarem no culto. Porque todo mundo sai do culto, às vezes a nossa está pesado. O culto está numa opressão. Porque ninguém vai lá. É intercessão. Quando você perceber, não abre a boca para dizer que o culto está assim ou assado. Porque o culto é para o Senhor. E se é para o Senhor, é a igreja que tem o compromisso e a responsabilidade de interceder. Senhor, repreende essa opressão. Põe a mão na sua cabeça, repreende toda perturbação, todo pensamento contrário. Tem que repreender para o culto acontecer. A gente precisa dar continuidade na oração. E quando nós vamos dar continuidade na oração, irmão? Sabe, irmão? Olha, se você começar a orar, o que acontece? Talvez você não esteja nem com força nenhuma para orar. Mas você começa. Você insiste na oração. E eles bloqueiam no mundo espiritual. Vai desbloqueando no mundo espiritual as potestades malignas, os demônios já caíram por terra. Se você insistir na oração, e não é com 10 minutos, não é com 5 minutos, é com horas de oração, para a gente alcançar os ouvidos de Deus, para a gente lutar, ter uma batalha muito grande espiritual. Nessa terra nós temos uma batalha que precisamos orar. Amém? Então, voltamos aqui, né? Os amalequitas lá foi o rei Agar, né? Foi mantido vivo e foi ali também as riquezas que Saul pegou, mas ele teve as consequências, irmão. Ele foi rejeitado por Deus. Depois ele ficou sem ouvir a voz de Deus. Sabe o que ele fez? Foi procurar feiticeiro. Veja bem, um rei Saul ungido, guerreiro, que venceu várias guerras, que ele venceu quase todas as guerras. Essa ele não venceu, porque ele colocou os olhos na riqueza. Ah, não, ele é rei, vou matar ele. É Deus mandou, irmão. Deus mandou o que fazer. E Ezequiel, vocês entenderam? Que a rebelião começou no céu? Ficou lá? Ficou lá Adão e Eva, ficou lá, Satanás ficou lá? Não. Por quê? Porque o lugar é santo. Nós temos que tornar este local de adoração santo. Como que nós vamos acontecer isso? Ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que a gente manda. Glória a Deus. Então, ó, a missão é dura. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia. Os filhos são, olha como são, de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhe dirá, assim diz o Senhor. Ezequiel, vou te mandar a eles, mas só que tem um problema, Ezequiel. Não vai ser você que vai falar, não. Vai ser eu que vou falar e você vai dar apenas o recado. Eu posso chegar aqui para alguma irmã e dizer assim, da minha carne, alguma coisa para ela. Mas não foi Deus que mandou. É isso que Deus está falando. Você vai falar o que eu te mandar. O que eu te mandar, Ezequiel. Não tema, vai, você está cheio do Espírito. Porque o meu Espírito já entrou em você. Diga comigo, o Espírito de Deus está em mim. E eu não vou temer denunciar Satanás. Eu quero falar com as pessoas que estão em rebeldia. Fala dentro da tua casa, fala pro seu vizinho. Não. Amém? Assim diz o Senhor Deus, que eles ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Talvez eu ou você, porque Ezequiel aqui não questiona, né? Não questiona. Mas como que eu vou falar, né? Como que eu vou falar? E se eles não ouvirem? Aí Deus falou, se eles ouvirem, amém. Se não ouvir também, você fala do mesmo jeito. Tem que falar, né? Porque eles são casa rebelde.
Saberão, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Seja profeta na tua casa, no teu trabalho. Seja profeta aqui dentro da congregação. Seja profeta dentro de São Sebastião da Vitória. Pelas terras por onde você passar. Por quantas vezes o Espírito Santo, nós estamos andando na rua, né? O Espírito Santo manda que a gente fale alguma coisa, entrega um folheto, e a gente não tem vergonha, só tímida. Não, irmãos. Se o Espírito Santo falar, vai. Faz o que Deus está ordenando. Não pode. Ore para que acabe essa timidez. Ore para que você possa. Eu vou dizer uma coisa para você. Você está dentro de você cheio de coisas para falar que Deus já mandou você falar. Está cheio de palavra para anunciar, mas você não fala. Por que você não fala? Você olha para você, olha para Deus, não olha para o pecado que você está praticando. As pessoas vão julgar? Vão sim. Mas você está agindo assim, você está no pecado. Mas daí? Aquele fala comigo também, será que não vai dar? Hã? Então as palavras é para aqueles que conhecem a Deus. Então, independente de você, de como você está, fale da palavra. E fale aqui principalmente aos rebeldes, já que a mensagem hoje é para falar aos rebeldes. Amém? Saberão, contudo, que esteja no meio deles um profeta. Seja profeta. Tu, ó filho do homem, não o temas. Não precisa temer não, Ezequiel. Está dizendo aqui para não temer. Não é, Maia? É para não temer. Não temo falar de Deus dentro da sua casa, para os seus coleguinhas, né? Para o seu namorado. Não temas. Não temas. Gustavo, Karine, acabou. Não temas, falem de Deus. Vocês já sabem o que é certo e o que é errado. Toda a igreja sabe. Eu não sei por que você tem só esses nomes, mas Deus sabe. Porque Deus está necessitando que você fale. Amém? Glória a Deus. Não temas. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Nem temas sua palavra. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Vai falar com o povo rebelde, eles vão te xingar, vão falar até palavrão, a Bíblia não fala, né? Mas vão conjecturar, vai te xingar, vai te odiar, vai mandar você embora, vai falar que não quer ouvir nada de Deus. Mas aqui, ó, não teme não. Não teme. E nem você nem se preocupe com a fisionomia de quem você falar, quem Deus vai mandar você falar. Se preocupe não. Se agilizar porque o demônio está lá. Se ficar de rebelde, o demônio está lá. Vou levantar a mão no nome de Jesus e dizer, eu te repreendo, Satanás, sai da vida dessa pessoa. Porque a vida dessa pessoa pertence a Deus. Foi Deus que criou, nada é do diabo. O mundo pertence ao Senhor. O maligno só jaz neste mundo. Isso quando a palavra diz, jaz neste mundo, a gente fala no cemitério, jaz-se aqui fulano de tal, não é assim? Então ele já é morto, derrotado, destruído, ele não tem poder para nada. Ele tem poder se a gente der poder para ele. Então nós precisamos sermos comissionados, ter a autoridade de Jesus. Falou o quê? Eis que nos dou todo o poder. Não é 5%, 10% não. Se manifestar um demônio dentro da tua casa, se você perceber que ele tiver discernimento disso, pode orar. E pode falar com autoridade, sai em nome de Jesus. Ele vai ter que sair. Amém, irmãos? Amém. Então não temas. Não temas os semblantes endurecidos das pessoas. E ainda que habites com escorpião, não temas suas palavras, porque nós vamos deparar, né? Com escorpiões, com sarças, com espinhos. Sempre vai ter alguma coisa para nos ferir, para nos machucar, para nos alfinetar. Mas não ter medo. Aguentar, filho. Aguenta firme essa ferida que você tem aí. Pede a Deus para curar. Aguenta firme esse trauma que você tem. Pede a Deus para te libertar, para te curar. Para você deixar no passado as coisas antigas. Ore ao Senhor. Entregue sua vida para Deus. Aleluia. E diz assim, ó. Tu, porém, no versículo 7. Tu, porém, lhes dirás minhas palavras que ouçam, que deixem de ouvir. Pois são rebeldes. São rebeldes. Deus está trazendo uma revelação que vai colocar diante de mim, diante de você, pessoas rebeldes. Não esquece dessa palavra. Deus vai colocar diante de nós pessoas rebeldes. E você não vai poder se calar. Você vai ter que falar o que Deus te colocar na tua boca. Não fale da tua carne, porque senão vira briga. Fale.
na unção do Espírito Santo, o poder e o mover do Espírito Santo, porque aí vai apacentar. Satanás vai cair por terra. Amém? Glória a Deus. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então aqui, as profecias teriam que ser recebidas com Ezequiel. Ezequiel não podia temer. Muitas vezes nós somos medrosos, né? Não, fazer não, que isso? Que isso? Vou entrar lá no prostíbulo, vou pregar lá para as prostitutas? Ah, de jeito nenhum. Eu vou lá para a Cracolândia? Pregar? Se dane lá, é porque é o vício? Não. É nos lugares aonde o homem natural não quer ir, que o sobrenatural vai chegar. Fala, é onde, fala comigo, aonde o homem natural não quer ir, que Deus vai me tornar uma mulher sobrenatural, porque Ele precisa que eu vá. Não deixe de ir, irmãos. Eu já entrei em prostíbulo, em zona mesmo, usar essa palavra. Já entrei, preguei, sentei na cama de uma prostituta. Também nem se fala, né? Já fui em várias pregar o evangelho. Não pode temer. Você sabe de uma coisa, irmão? A melhor parte das nossas pregações é para esses jovens e é para essas mulheres. Elas choram, elas se quebrantam. Muitas podem até nos converter no momento, mas a semente é semeada e a gente depois tem notícia de que fulano virou crente. Glória a Deus. Dite da palavra que você crê. Aleluia. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não seja rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come. Deus está mandando aqui, ó. Eu estou falando para vocês esta noite, não é para vocês apenas escutar, não. Ouve, traz para cá, ó. Traz para o coração. Ouve o que Deus está te ordenando. Porque nenhuma mensagem é dada para escutar. Né? Se a gente vê, a gente começa, né? Vamos assim, ler um livro de romance. A gente quer ver o final, não quer? Vamos ver com que o mocinho vai acabar. Aqui não é uma história, não é uma fábula, não é uma telenovela. Não, aqui é a Bíblia Sagrada. Mas nós também queremos ver o final. Queremos? Nós queremos ou não? Se quem é a mocinha, quem é o mocinho? Aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que praticam a bondade, aqueles que praticam o bem. Aqueles que cumprem a missão que Cristo ordena. Olhei, e eis que uma mão se estendia em minha direção. E nela havia um rolo de livro. O que está acontecendo aqui? Este rolo de livro, o Senhor faz que ele coma um rolo, né? É a palavra de Deus, na qual está escrito por dentro e por fora, lamentações e suspiros. É o que está escrito ali. É essa palavra aí, irmão. Este livro aí, você tem em mãos. Você tem que dar preferência para ele. Muitos homens vendem livros, que é muito bom ler. Eu gosto de ler livros, mas a Bíblia é fundamental, é prioridade, porque muitos vão ler livros e vai querer se tornar um comércio dos livros que escreve. Agora a Bíblia nos ensina como andar no livro certo. Amém? Com a mão estendida em minha direção, e nela vinha um rolo de livro. Me cantarás tu e andarás xaramanai. Ah, se você pudesse, e se eu pudesse entender